Todo início de treinamento aqui do EAD da Impruva, você tem a identificação do perfil. Então, tem um slide com algumas considerações interessantes sobre o seu perfil para você relembrar quais são as características principais que você tem que considerar ao fazer esse treinamento, tá? Então, aqui ele vai falar sobre a dominância, qual é a característica principal, que aqui no caso ele fala sobre busca de resultado, influência, busca relacionamento, estabilidade, busca colaboração e conformidade, busca precisão. Lembre-se por que você faz o que você faz. Então, ao assistir, ao estudar aqui os treinamentos da Impruva, lembre-se disso. Por que você usa a busca de resultado ou a busca da precisão para conseguir os resultados que você quer? O que é exatamente esse treinamento de finanças pessoais da Impruva? Eu te recomendo fortemente a procurar treinamentos específicos de finanças pessoais. Mas aqui você vai ter uma ideia de onde você está e para onde você quer ir. Porque é isso que é o principal. Ah, mas eu sei que eu estou falido. Então, só que quais são as ações reais, efetivas que você tem para sair da situação em que você está? Ou não, eu cheguei num patamar, eu brinco, existe um treinamento aqui dentro do EAD que é sobre a diversidade. E eu uso muito essa metodologia do Paul Stoltz, que são os desistentes, os caras não estão aqui, tá? Um desistente nunca estaria fazendo um treinamento aqui na Impruva, dentro de um EAD como esse. Tem os campistas, aí dentro dos campistas tem aquele campista, que ele quer ficar num lugar mais legal, tem aquele campista que ele, onde ele consegue colocar a barraquinha dele, ele fica, e tem o alpinista, que ele vai olhar para o Everest e ele vai chegar lá, não importa o que custe, como, não interessa. E ele sempre quer o cume mais alto. Então, esse treinamento é para saber, você já sabe, com essa definição e com o treinamento lá de adversidade, de gestão da diversidade, você vai saber se você é um desistente, um campista ou um alpinista. A questão é onde você está e o que você pode fazer para melhorar a situação. Então, você pode ser um campista que quer melhorar a sua situação, e tudo bem. Mas para onde você vai? Você vai para o primeiro milhão, para o segundo, para os 5 milhões, para os 10 milhões? Para quê? Qual o objetivo de tudo isso? Então, esse treinamento, ele tem o objetivo de fazer você pensar sobre isso. Então, é uma reflexão com base em uma metodologia que verifica como você está posicionado em uma escala de riqueza. Particularmente, esse livro que diz, que trata dessa metodologia, foi um dos livros de finanças que eu li mais interessantes. Eu gosto muito do Pai Rico, Pai Pobre, gosto do Gustavo Cerbasi, inclusive do canal dele do YouTube, a Natália Arcuri, que é mais nova, Primo Rico, todos esses são muito bons. Por quê? Porque eles te instigam e te dão conhecimento sobre gestão financeira, seja gestão financeira pessoal, seja gestão financeira como um todo. Então, este treinamento, ele é só uma reflexão para que você saia da situação em que você está. E se você está fazendo este treinamento, ou você é um IS alto, ou você tem a intenção de melhorar a sua situação financeira. Então, esse treinamento tem o objetivo de fazer você pensar sobre a riqueza e a questão da escassez, que é a base da economia. Se você não sabe a diferença entre riqueza e escassez, é um problema. Então, é o tipo da coisa que você deveria parar e pensar sobre. E o que o dinheiro representa para você, O que você está fazendo de errado no seu dia a dia e quem está fazendo certo. Então, se você está fazendo errado, qual é o parâmetro de quem está fazendo certo? Você sabe? Você já pensou nisso? E o que você pode fazer a respeito é a melhoria contínua, que é a base de todos os treinamentos, de toda a estrutura da Impruva. Então, o que são finanças pessoais? Planejamento estruturado entre renda, então o que você entende de renda, isso é importante, e gastos para obtenção de um saldo positivo para uso em benefícios próprios. Tem problema usar o que você ganha em benefícios próprios? Não, de maneira nenhuma. Esse é o objetivo, Então, tem muita gente que acha que acúmulo de dinheiro é ruim porque eu vou morrer amanhã. A probabilidade de você morrer amanhã é baixa, ela existe com certeza. Existem riscos associados a viver, um deles é morrer. Mas convenhamos que a probabilidade de você viver pelos próximos 30 anos ela é bastante razoável, por exemplo. E pensando em 30 anos, dá para acumular muito dinheiro em 30 anos, e dependendo da sua idade ainda usar mais 10 anos, principalmente porque o ser humano ele está vivendo mais.
E a organização financeira, ela serve para compra de bens duráveis, casa própria, carro, né? Criação de renda extra. Quais são os bens ou quais são os ativos? E o livro, ele comenta muito isso, essa metodologia, sobre a questão dos ativos. Estudar é um ativo. Você vender a sua mão de obra faz parte desse conjunto de ativos. E você vai ver que os milionários nessa metodologia investem muito em educação, que é uma grande diferença entre americanos e brasileiros. Essa metodologia, ela foi criada por uma dupla de americanos, baseada no estudo, o único estudo sério e longo em relação à vida de milionários, né? Salvo Napoleão Hill, que pegou gente muito rica e muito bem sucedida. Mas esses dois autores desse livro, O Milionário Mora ao Lado, eles foram atrás de milionários, o milionário de primeira geração, que é importante, né, que ele coloca isso, e que eu vou explicar mais para frente, e milionários de 1 milhão, 10 mil e acima de 10 milhões. Quem são esses caras? Não necessariamente o Rockefeller, que tem 500 bilhões, ou Bezos, ou né, pessoas que chegaram num nível de riqueza extremamente alto. Mas quem são as pessoas próximas a nós? Esse foi o objetivo do livro. Descobrir quem são os milionários que vivem ao nosso redor, né? E o que essas pessoas fazem, como elas vivem. E esse é o intuito desse treinamento, mostrar para você que é mais simples do que parece e que nós temos uma distorção muito grande em relação ao dinheiro, não só aos milionários, a imagem que nós fazemos deles, que é o que a mídia quer que a gente acredite e nós acreditamos no nosso dia a dia, mas o mais importante, eles vivem ao nosso redor e como eles vivem, né? E a organização financeira ou planejamento financeiro, ele serve para você realizar sonho. Que sonho? Um casamento, né? Uma festa de casamento, uma viagem, um negócio próprio que você esteja pensando. Então, esse é o objetivo principal. Eu diria que hoje, na atualidade, o objetivo macro disso tudo é a independência financeira. Que aí você tem outros aspectos ligados a essa independência financeira. Por isso que eu começo esse treinamento falando que você precisa de técnicas ou ferramentas específicas para conseguir um negócio próprio, renda extra e fazer o planejamento financeiro. E existem diversas metodologias. Você tem que escolher uma que seja mais adequada, né? Aqui eu vou te explicar quais são as características desses milionários e uma metodologia para saber onde estamos e para onde vamos. Então o nome do livro é O Milionário Mora ao Lado. E olha que interessante, quando eu pesquisei no Google uma imagem para milionário, veio essa imagem do slide. Nós realmente achamos que os milionários eles andam de jato, né, tem carros incríveis e tal. É bem interessante essa percepção. A primeira edição americana desse livro é de 96 e a brasileira, a primeira edição, é de 99, que é o livro que eu tenho. Mas existe uma pesquisa brasileira revisada de 2018 e eu vou trazer alguns dados atualizados em relação aos do livro. E o livro, ele tem um viés muito Estados Unidos, muito americano, mas lembre-se, nós somos muito parecidas com aquela sociedade, nós queremos a mesma coisa, salvo o poder aquisitivo que é diferente, a carga tributária. Então a pesquisa brasileira revisada, ela tem esse intuito de tirar um pouco esse viés da pesquisa americana. Uma das primeiras perguntas do livro, em relação à pesquisa que eles fizeram, era como identificar um milionário. Esse foi o principal. E alguém lá entre os pesquisadores, né, eles são de uma universidade americana, comentou que bastava conseguir uma lista de pessoas que possuem carros de luxo. Com certeza, se você procurar uma imagem para milionário, você vai ver lá o jato e carros de luxo, né, pessoas associadas a carros de luxo e a jatinhos, mas principalmente carros de luxo. Quem que colocou essa imagem na nossa cabeça? A indústria automotiva. Para você mostrar, o status está muito associado a um carro de luxo, né? Marcas de luxo. Então, essa associação de riqueza com status, ela está muito, muito próxima e totalmente enraizada na nossa cultura. Em parte, é essa mentalidade que te leva, na verdade, à pobreza e não à riqueza. Então, quem é realmente rico e quem não é? Então vamos lá. Mais importante, de que modo uma pessoa comum se torna rica? Então, como você ou eu nos tornamos ricos? Essa é a principal pergunta. Quanto tempo? Como? Esse é o principal. O que tem que fazer hoje, amanhã, depois de um mês, depois de 6 meses, depois de um ano, para que você se torne rico?
A maioria de nós, mortais, temos uma ideia errada do que é riqueza. Justamente a questão do status está muito associada a essa visão errada de riqueza. Riqueza não é o mesmo que renda. Então os autores eles falam muito sobre a questão do ativo, e é essa conta básica para saber onde você está. Se você tem uma boa renda e gasta tudo, você não está ficando rico. Na verdade, você apenas tem um alto padrão de vida, o carro, por exemplo, ou o jatinho, e a riqueza é aquilo que você acumula e não o que você gasta. Então isso é muito importante pontuar. E essa distinção entre riqueza e renda, né? Existem várias maneiras de ter renda, não necessariamente só um trabalho, esse é o ponto. Em geral, dá trabalho ter dinheiro, mas não necessariamente é um trabalho formal propriamente dito. O livro ele comenta muito sobre ocupação, que é bem diferente do que é trabalho. Então, como se tornar rico, né? Poucas vezes é sorte, e é uma pesquisa ampla do livro, é bem interessante. Raramente é uma herança, Mega Sena, né? Pouca gente ganha na Mega Sena todos os anos. É fácil fazer a conta, são 4 vezes ao mês, né? Uma vez por semana e mais algumas Mega Senas adicionais. Então você tem 12 meses vezes 4 mais algumas, né? Você tem o quê? 50 pessoas milionárias. E quando não acumula, é menos. Porque pode não ganhar, né? Simplesmente tem concursos em que você não tem um milionário. Um diploma de pós-graduação pode te deixar infinitamente mais esperto? Não necessariamente. Inteligência acima da média te leva a ser rico? E a pesquisa constatou que não necessariamente. Com muito mais frequência, a riqueza é o resultado de um estilo de vida feito de muito trabalho. Então, trabalho não é necessariamente trabalhar, mas dá trabalho ficar rico. Perseverança. Tem um livro muito bom chamado Garra, que é um dos treinamentos da Impruva. Dá uma olhada lá, né, se você quer ficar rico. Planejamento, então planejamento financeiro. Você precisa se planejar para chegar a algum lugar. Por isso que esse treinamento é mais sobre onde você está e para onde você vai. E disciplina. Não adianta fazer 1 bilhão de planejamentos mirabolantes e não seguir nada.